Então, se você é alguém que deseja atuar na área de escritório, sabe que a agência Centeno elaborou para você uma nova série formada de 5 cursos para quem deseja um dia uma oportunidade de trabalho no ambiente de escritório, nem que seja como estagiário, ou alguns chamam o famoso office boy, alguém que quer entrar no mercado de trabalho e entra numa oportunidade ali no escritório, de alguma maneira cooperando com a equipe, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, ou numa grande empresa. Então, os 5 cursos dessa série vai ser voltados para quem deseja trabalhar ou já trabalha em ambientes de escritório, ou que deseja empreender. Portanto, seja bem-vindo ao primeiro curso, a primeira aula do primeiro curso da série Auxiliar de Administração. E aí você vai ter esse curso agora, Auxiliar de Escritório, onde você vai ver as noções básicas de um gestor, e você vai estar ali na figura de auxiliar esse gestor, auxiliar esse administrador. Então, essa aula número 1, já que você vai trabalhar no escritório, auxiliar de escritório, voltado para o administrador. Nessa primeira aula, eu quero que você entenda que existem 4 funções básicas de um administrador. Primeiro ponto, a primeira função que todo administrador deve saber fazer, independente se ele é um diretor executivo de uma grande empresa, um gerente de uma loja do varejo, ou dono do seu próprio negócio, ele é um gestor, ele é um administrador, ele tem que saber planejar. Em cima do planejamento, ele vai estabelecer metas, ele vai estabelecer indicadores de desempenho que a sua empresa vai precisar alcançar. E durante a nossa trajetória, no nossos 5 cursos, quando a gente estiver vendo sobre assistente financeiro, você vai ver muito disso aqui. O planejamento financeiro da empresa e também, evidentemente, já nesse curso aqui de auxiliar de escritório, um planejamento das rotinas de um determinado escritório. Então, as funções básicas do administrador é planejar, a segunda é organizar, depois é liderar e controlar. Para quem vai fazer a prova depois, preste atenção que isso aqui é um item da prova. É básico, mas quais são as funções básicas do administrador? São 4 coisas. Todo administrador tem que saber fazer o quê? Planejar, organizar, liderar e controlar. Em cima dessas 4 funções básicas do administrador, você vai participar dessa série de cursos, 5 cursos, para auxiliar um administrador. Claro, e o primeiro, agora, na parte de escritório, você vai precisar estabelecer rotinas para que aquele escritório dele esteja em condições de ele trabalhar com essas 4 funções de maneira adequada, de maneira assertiva. Dentre esses 4, de planejar, organizar e liderar, nós vamos começar com o item da organização. Há uma frase que diz que, sendo organizados, somos muito mais produtivos, isso em qualquer aspecto, tanto individualmente como coletivamente. A organização, ela dá uma base para o aumento da produtividade. O contrário, cuidado, pode vir também. Muitas vezes, a falta de produtividade pode estar numa desorganização. Exemplo, você olha para uma oficina mecânica. De repente, o mecânico olha para o outro e diz: cadê a chave tal? Estou precisando dela agora. E muitas vezes a chave está lá, mas por não ter organização, perde-se tempo e contribui muitas vezes para o aumento de estresse no ambiente de trabalho. Quando está organizado, o contrário aparece, ou seja, onde está a chave está bem aqui, no canto dela. Então, sendo organizados, somos muito mais produtivos. Esse é o primeiro item do auxiliar de escritório. Esse aqui é um time de futebol, Flamengo. Ele ganhou o último campeonato brasileiro e também foi campeão, né, foi campeão
Libertadores. Agora eu não me lembro se foi campeão brasileiro ou foi da Copa do Brasil. Sei que é do Libertadores, ele foi o campeão. E essa foto é antiga, quando eles estavam de novo com problemas de técnico, como agora, mais uma vez. E eu achei interessante, eu bati uma foto, na época, eu peguei essa foto, eles cantando no vestuário, dizendo: se nos organizamos, ganhamos tudo. Se nos organizamos, ganhamos tudo. E através disso aí, realmente, eles organizaram muitas coisas lá e não ganharam tudo, mas ganharam o principal torneio do continente, que é a Taça Libertadores da América. Então, você que vai trabalhar no escritório, como auxiliar de escritório, a primeira coisa que você precisa entender para auxiliar o gestor é na organização do ambiente de trabalho, é na organização do ambiente de escritório. Muitas vezes o gestor ele é empreendedor, ele é hiperativo, ele está sempre inovando, está preocupado em atender cliente e precisa de alguém para ajudá-lo a organizar o escritório. Então, a primeira coisa, como alguém que vai ter um certificado de auxiliar de escritório, que vai precisar fazer é criar o hábito de organizar um ambiente. Daí, você que está vendo esse vídeo agora, você vai ter uma oportunidade de colocar isso em prática. Todos nós, independente de já estar trabalhando ou não, podemos ter o nosso próprio escritório. Nem que seja uma bolsa, a sua bolsa, o seu escritório. Alguns já têm realmente o escritório propriamente dito, todo montado, com livros, com o seu escritório. Aproveite e organize o seu escritório. Essa aula 1 vai te dizer de maneiras práticas como você organizar o seu escritório. Se você está participando de algum processo terapêutico, se você está assistindo esse treinamento já com visto no mercado de trabalho, ou não, se você de repente, não sei como você vê esse vídeo, vai estar no YouTube, crie o hábito de organizar. Há um livro, aí eu vou dar indicações de livros, há um livro chamado Comece o Poder do Hábito. Esse livro, O Poder do Hábito, ele mostra a importância de você criar o hábito de organizar o seu ambiente de trabalho. Arrume sua cama, por exemplo. Arrume o seu espaço. Organize. E, a partir dessa aula 1, a gente quer mostrar para você dicas de como você deixar o seu ambiente de trabalho organizado, porque vai ser a primeira coisa que todo auxiliar de escritório vai ser cobrado. O gestor já vai dizer: puxa, eu estou com muitas preocupações, estou com muitas atividades para fazer, eu lhe contratei para me auxiliar, e me auxiliar principalmente na organização. Dos 4 itens, planejar, organizar, liderar, controlar, o gestor, ele planeja, ele lidera, até controla, mas a organização, ele precisa de um auxiliar. Então, nós queremos dar para você dicas práticas de organização do ambiente de escritório. Primeiro item, leia comigo o que está aqui nessa frase. É preciso ter apenas o que é útil no ambiente de trabalho. Distinguindo o que é necessário do que não é, evitando desperdício, pois o que a gente não precisa só atrapalha. Isso serve para qualquer coisa, mas principalmente nos escritórios. Tenha apenas aquilo que é útil. Sim, você pode usar isso numa cozinha, numa mesa, mas você precisa, para o ambiente de escritório, saber quais são os móveis, ou máquinas, ou equipamentos que eu preciso para deixar esse ambiente de forma produtiva. O que você identifica como necessário, é útil, faz parte do kit de utilidades. Eu preciso de uma agenda, eu preciso de uma caneta. Esforce para ter. Mas o curso vai dizer o seguinte: muitas vezes você já chega no escritório e que tem coisas sobrando lá. Então é preciso ter apenas o que é necessário na quantidade certa. Se precisa apenas de uma caneta, só uma caneta. Não precisa de 3 ou 4. O que é útil deve permanecer, mas o que não é útil você deve descartar. Não descartar no sentido apenas de jogar fora, até porque deve ter
um destino correto do que é descartável mesmo. Mas é guardar, colocar em outro lugar para que tenha apenas o necessário. Nós vamos ver uma aula, isso é baseado na cultura japonesa. Eles lá desenvolvem isso no programa chamado 5S. Seri, Seiton, Seizo, Seketsu, Shichizuki. O que eles querem dizer na cultura japonesa é tem apenas o que é necessário. Nós vamos falar um pouco sobre isso no Japão. Eles dizem que tudo que você tem em excesso se fica, não só é item para desorganizar, mas também vai gerar desperdício. Então, alguém que tem senso de organização, como a Toyota, que é o símbolo, se você for trabalhar na Toyota como office boy, como estagiário, você vai ver, isso eu digo na revista Exame que eu li, que até hoje, os diretores da Toyota, no seu escritório, segundo a revista Exame, quando eles vão imprimir uma folha, se for possível usar o outro lado, eles usam. Porque lá tem a cultura que combate ao desperdício, ter apenas o que é útil para o ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa. E como eu vou praticar esse senso de utilidade, senso de avaliação? Quantifique e avalie o que está sendo descartado, que você percebe, puxa, tem aqui nesse ambiente de trabalho muitas coisas. O que poderia ser guardado no depósito ou no outro setor? O que está aqui, mas não é útil para o meu escritório, é útil para outro setor. Puxa, ter esse item é importante, mas precisa ser consertado. Esse aqui verdadeiramente deve ser jogado fora. Esse outro eu já posso vendê-lo. Após colocar um local determinado aquilo que será descartado, convido as pessoas de outros setores para que escolham entre os itens disponíveis o que de fato lhes interessa. Em outras palavras, deixe no ambiente de trabalho só o que for útil. Primeiro dia, como auxiliar de escritório, onde eu vou trabalhar, o que é que tem de utilidade aqui que pode ser colocado em outro lugar. Feita essa fase, depois de tudo separado, devemos dar destino para todos os objetos. Que é de uso diário, organiza mais próximo de você. O de uso semanal, perto do seu local de trabalho. Uso mensal, mais afastado do local de trabalho, pouco uso no lugar específico. Todo o material que for útil, os úteis, devem ser separados e guardados conforme o uso. É a primeira coisa que o auxiliar de escritório tem que aprender. Arrumar as coisas necessárias. Primeiro achando que é útil, o que não é útil ele vai colocar no outro lugar, e depois que ele vê as coisas que são úteis ali, ele vai organizar para facilitar o acesso e manuseio. Então tá aqui, ó. Primeiro senso, utilização. Ter apenas o necessário na quantidade certa. Daqui vem para esse, a organização. Mas não é organizar por organizar, é ordenar. É um lugar para cada coisa em seu lugar, de maneira que alguém, com os olhos fechados, sabe onde está o local de determinado item. Tem um lugar certo para cada coisa e que cada coisa fique em seu lugar. Existe um poder na organização. Isso você observa quando você chega, por exemplo, no restaurante, observa também quando você chega no escritório. E quando o gestor que está trabalhando chega e diz: Uau, quem deixou meu escritório assim? Aí você vai ganhar ponto como auxiliar de escritório. E ele, às vezes, pelo o gestor, devido à rotina dele, que eu falei, atendendo pessoas, uma pressão muito grande, ele não tem tempo de se preocupar com esses detalhes que o auxiliar de escritório vai ter. Então, às vezes ele pega uma caneta e coloca aqui. Aí você diz, não, o local é aqui dentro da gaveta. Ou esse lugar é aqui. Então, você de ordenar. É um lugar para cada coisa seu lugar. Você pode chamar isso também de padronização. Cada coisa tem seu único e exclusivo lugar. E cada coisa, após o uso, deve estar em seu lugar. Tudo deve estar sempre disponível e próximo do local de uso. Então, se você está vendo esse vídeo, crie o hábito disso.
Aproveite o dia que você tem, as oportunidades que você tem para... Eu sou alguém que eu quero um dia trabalhar e sabe auxiliar de escritório. Mas o que eu tenho para organizar agora é meu quarto, a minha cama, é uma cozinha. Organize, deixe o que é útil e organizado, que você vai ver que é importante. Fecha com a limpeza. Em outras palavras, não é só deixar o que é útil e organizado no escritório. Limpe. Defina pontos de limpeza e de higienização. A limpeza macro, que é limpar as áreas gerais, você que é auxiliar de escritório, tenha a humildade de participar da limpeza do escritório no que for necessário. Tem a limpeza que é sua, se você está com o computador, é o seu computador, e até mesmo em detalhes, limpe a tecla do computador. Mas, se você tem uma visão geral, tome de conta do escritório como um todo. Deixe apenas o necessário, na quantidade certa. Tem um lugar certo para cada coisa, que cada coisa fique em seu lugar, mas lembre-se da limpeza. Ter cuidado e limpar do ambiente. Não sujar para não ter que limpar. Mas, no final do dia, você deve pensar: eu vou deixar tudo organizado, limpo já para o amanhã. Para que quando eu chegue amanhã, apesar de ter deixado tudo organizado, limpinho, eu ainda vou fazer essas 3 palavrinhas aqui. UOL, que é utilidade, organização e limpeza. Essa é a nossa aula 1. Um ambiente organizado e limpo lembra qualidade e segurança em qualquer canto. Pode ser um banheiro, pode ser um armário que exteriormente não está tão bonito, mas quando alguém abre, puxa dentro, tem alguém organizado e limpo. E nós vamos ver a partir da aula seguinte que tudo depende da sua rotina. Olha o livro que eu falei aqui, O Poder do Hábito. Cria um hábito, cria uma rotina. Na sua rotina tenha utilidade, organização e limpeza, que você vai ver que seu tempo será mais agradável. Você vai ter muitas outras oportunidades de gerenciar o que você gosta de fazer, porque você ganhou tempo aqui na sua rotina. Estou falando essa vida pessoal, como diz aqui no Ceará, avalie no ambiente de escritório. Paramos por aqui, vou voltar agora para o nosso momento ao vivo, que está conosco, para que a gente possa, sim, encerrar a nossa gravação.